Daremos início agora ao próximo painel, previsto na nossa programação. A contratação de estudos e projetos pelo Poder Público, para o qual convido a presidir a mesa o senhor Rodrigo Reis, sócio da Radar PPP. Convido também os painelistas Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Articulação para Investimentos e Parcerias da Secretaria Especial do PPI, e o painelista Marcelo Siqueira, diretor jurídico do BNDES. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Quero começar desejando boa tarde para a gente ter a chance de ter votos mais longos aí. E, em sede de introdução, eu queria fazer 2 pontos. Primeiro, uma questão de ordem, que vai valer para mim e para os colegas. A gente sabe que a única coisa entre vocês e o almoço somos nós. Então, a gente vai seguir rigorosamente o prazo planejado. E, se possível, a gente tem visto nos outros painéis a dificuldade em traçar o tempo de perguntas adequado. A gente vai juntos aí fazer um esforço para que a gente consiga ter o tempo para que todos possam fazer as suas perguntas e receber as suas respostas de forma mais adequada. E, em segundo lugar, dizer que para a Radar PPP é um prazer apoiar a realização desse evento, um evento de peso, com um painel muito bem organizado, com o esforço do Marco Aurélio, né, por meio da representatividade aí do IDP. E, pessoalmente, enquanto profissional, para mim é um prazer enorme estar moderando esse painel específico, que tem todos os assuntos, claro, todos são muito relevantes. Esse, para mim, enquanto profissional e enquanto cidadão, é um dos temas mais relevantes que o país precisa resolver. Correndo o risco de dizer o óbvio, né? Sem projetos, não há licitações, não há contratos, não há infraestrutura, não há serviço, não há investimento, não há emprego, não há renda. E a gente poderia ficar falando uma série de consequências óbvias de não ter bons projetos para serem licitados. Então, eu realmente acredito que esse é um tema, né, quando a gente escuta, por exemplo, a dificuldade do colega da ANP de fazer contratações de consultores para processos arbitrais, em que vai se discutir bilhões e bilhões de investimento, me dá, enquanto cidadão, enquanto profissional militante desse setor, uma preocupação que talvez nem merecesse ser explicada, né? A gente está falando de ações muito pequenas perto do potencial de geração de investimento e tão importantes, né? Então, o tema, para mim, de contratação dos projetos é um dos temas que a gente precisa resolver já. E, mais do que dizer isso do ponto de vista qualitativo, eu queria ter a chance de passar alguns slides, são informações que a Radar PP se propõe a consolidar no banco de dados já há alguns anos, para mostrar para vocês um pouco uma dimensão quantitativa do que a gente está falando em termos de evolução de projetos no mercado brasileiro. Esse gráfico que os senhores estão vendo é o gráfico de lançamento de projetos de PPP e concessão, desde o ano de 2013 até o ano de 2017, dividido por entes federados. Na linha amarela, os senhores estão vendo os projetos de PPP e concessão lançados pelos municípios, na linha cinza, lançada pelos estados, na linha azul escura, por consórcios públicos, na União, a linha azul escura aqui, antes da última linha azul, laranja o Distrito Federal e azul os projetos de consórcios públicos. Então, a gente está dizendo, assim, né, claramente, a gente consegue perceber que, a partir do ano de 2013, o número de projetos lançados pelos municípios teve, de fato, um boom no Brasil. Quando a gente fala de infraestrutura logística, os grandes projetos da União, claro, são projetos muito grandes, projetos importantes e que vão nos ajudar a eliminar gargalos logísticos importantes, mas, ainda assim, a gente não pode desconsiderar que projetos... Primeiro, os municípios é onde nós vivemos, é onde as pessoas estão, e há setores fundamentais, como resíduos sólidos, saneamento, recentemente o tema da iluminação pública, que tem oportunidades óbvias de eficiência e disponibilização de serviços adequados ao cidadão. Então, olhar para principalmente para essa linha amarela desse gráfico, é olhar para o despertar, talvez, dos municípios a partir de 2013, se é que a gente pode falar isso com esse nível de arrogância cognitiva, mas um despertar dos municípios para o uso das PPs e das concessões como formas de disponibilizar serviços melhores aos cidadãos. E quando a gente olha, né, por um segundo, eu vou pegar aqui o ano de 2017, com 225 projetos municipais lançados.
Dessas iniciativas, dos 225, especificamente dos municípios, estão projetos em todas as etapas do ciclo de vida, tá? Desde uma declaração política, um ato oficial do Conselho Gestor de PPP de um determinado município, dizendo que faria uma PPP de saneamento para determinada área da cidade ou para a cidade inteira, há projetos que uma licitação foi lançada, porque os projetos foram desenvolvidos por meio de consultores. Então, em diferentes graus de maturidade. Mas o ponto é que, desses 225 projetos, 135 foram lançados por meio de procedimentos de manifestação de interesse. Isso é dizer que, quando a gente faz a soma, desde 2013 a 2017, para dar um outro dado relevante, 60% dos projetos no Brasil, em que a administração já definiu como o projeto vai ser estruturado, a decisão é por fazer por meio do PMI, e em vários desses projetos a gente ainda está na fase da intenção pública, em que o governo só manifestou, o Conselho Gestor só lançou o projeto ao mercado, mas ainda não definiu se faria uma contratação de consultoria ou PMIs. Então, esse número é, na prática, maior do que os 60% que estão agora declarados. E desses 60%, a gente, só para fazer um recorte, recentemente a gente tem 40% dos projetos nos municípios voltados para o tema do setor de iluminação pública. Então, talvez a conclusão óbvia desse slide é: municípios despertaram para isso, PMIs tem sido a principal ferramenta utilizada hoje para a estruturação de projetos. Só que isso tem consequências e a gente já tem alguma maturidade para avaliar essas informações. Pegando no ano de 2015, em que 160 PMIs foram lançados por todos os entes federados. E por que o ano de 2015? Isso também é importante, porque o tempo médio de assinatura de contrato de PPP e concessão no Brasil, do lançamento de um PMI à assinatura de contrato hoje, é 23 meses. Então, o ano de 2015 me parece muito adequado, porque um projeto lançado lá em dezembro de 2015, com base na média, já teve o tempo adequado para ter virado uma infraestrutura, um contrato assinado, ou, no mínimo, uma obra em realização. Quando a gente pega os 160 PMIs lançados em 2015, 48 desses projetos apenas avançaram para a fase de consulta pública, 112 não. Dos 48 de consulta, 42 viraram editais de licitação, e dos 42 editais de licitação, a gente teve 13 contratos assinados. Esse é um dado atualizado diariamente pela Radar. Se um projeto que foi lançado em 2015 fosse assinado hoje, a gente viria aqui e melhoraria essa estatística. Então, é uma foto de um filme, e não me parece ser, por razões óbvias, uma taxa de conversão de 8% entre PMIs e contratos, um filme legal da gente assistir. E, numa perspectiva um pouco mais ampliada, de novo, eu não acho que a gente faz justiça ainda em analisar os dados de 2016, pelo menos não até o final desse ano. Mas a tendência, senhores, é que, para quem considera que o número de 8% de taxa de conversão é um número ruim, e quando a gente nos compara com as experiências internacionais, o Banco Mundial tem soltado alguns estudos sobre a conversão de intenções em projetos em alguns países. Reino Unido tem uma intenção próxima de 40%, até Colômbia, Peru, países da América Latina em desenvolvimento têm tido taxas de conversão bem superiores às taxas do Brasil. O nosso prognóstico é, com todo o otimismo que eu tenho, catastrófico. E há razões para dizer isso. A liderança dos municípios no processo do lançamento de novos projetos fará, certamente, com que essa taxa, que já é baixa para o ano de 2015, se amplifique, porque, naturalmente, o município é um ente federado com menos condição de encarar a institucionalidade que um contrato complexo como o contrato de PPP demanda. A gente, os senhores podem ver, já tivemos taxas de conversão, talvez olhar aí o ano de 2012, 29%, que é uma taxa de conversão comparada com os nossos vizinhos aqui da América Latina, perto do Reino Unido. A gente está próximo, aí, ainda olhando para o ano de 2016, para uma taxa de conversão de 3%. Então, certamente, o que esse slide nos mostra é que o PMI tem se mostrado como uma ferramenta insuficiente, essa é uma análise, o dado grita, insuficiente para suprir as nossas demandas de infraestrutura. As intenções não viram projetos, não viram contratos, e, de novo, não viram emprego, não viram renda, não viram investimento, não viram condições de competitividade do Brasil no cenário internacional para competir em índices de produtividade adequados. Agora, não entendo isso como uma fala de demonização do PMI. Eu faço uma analogia muito simples. Para mim, o PMI é uma pá. Você pode usar para cavar um buraco, ela foi feita para isso. Você pode usar para matar uma pessoa. Se alguém usar para matar uma pessoa, o problema não é da pá, é do uso correto do Instituto. E a crítica que eu faço, talvez ainda em sede de introdução, com dados para irrigar o debate, que eu tenho certeza que vão ser muito produtivos, que a gente está discutindo alternativas a esse modelo, é que
o uso indiscriminado do PMI tem nos levado, irresponsável do PMI, tem nos levado para um cenário de descrença do Instituto, mas certamente, ainda na minha avaliação, depois de 10 anos convivendo com a utilização dele, eu acredito que é uma ferramenta adequada, quando usada de maneira adequada, para dar vazão, de novo, aos 230 projetos lançados em índice municipal, que é uma escala e uma capilaridade que eu acho difícil outros institutos, mesmo fundo, a gente vai falar deles aqui ao longo do dia, de suprir a nossa real demanda na ponta, no município, que às vezes é pequeno, mas que ainda assim teria o contrato de PPP como uma alternativa de gerar eficiência para nós, cidadãos que estamos lá na ponta. Essas são as minhas considerações iniciais. Mais uma vez, fiz a promessa no início, acabei me alongando mais, mas vamos, sem dúvida nenhuma, fazer a apresentação para ter a chance de ouvir as perguntas, porque eu realmente acho que esse é um tema que precisa ser debatido e mais uma vez, correndo o risco da injustiça, para mim, o tema mais importante dos painéis de hoje. Obrigado. Eu chamo, então, à mesa, para a primeira palestra, o Marcelo Siqueira, diretor jurídico do BNDES, que vai nos falar sobre a experiência das leis estatais e a contratação de estruturação de projetos pelo BNDES. Marcelo. Um bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite que recebi, muito honroso, e me foi feito pelo Marco Aurélio, que está na mesa comigo. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu fui professor do IDP durante muitos anos, e tem vários colegas aqui da Advocacia Pública Federal que são meus colegas de carreira e com quem eu sempre aprendo muito. Eu tenho essa felicidade de hoje estar tendo uma oportunidade única de poder estar chefiando a área jurídica do BNDES, e exatamente no momento em que o assunto objeto desse evento é um assunto que se torna cada vez mais relevante, e os acontecimentos, inclusive, dos últimos dias pelos quais passamos, demonstram a necessidade de que nós aperfeiçoemos a infraestrutura do país, encontrando a diversificação de modais, por exemplo, na área de transportes, como uma ferramenta adequada para gerenciar situações de crise como essa que vivenciamos há alguns dias atrás. E o BNDES, os senhores e senhoras sabem, teve historicamente um papel extremamente relevante nesse assunto. E, nos anos 90, o BNDES foi o grande estruturador do processo de desestatização tocado pelo governo federal, e, naquela época, o BNDES contava com alguns instrumentos com alguma flexibilidade, mais relacionadas ao momento histórico que se vivia ali, anos 90, do que ao marco legal. Na verdade, nós tínhamos a lei do PND, que é a mesma que está em vigor até hoje, com alguns ajustes, mas havia uma diferença significativa em relação à possibilidade de atuação de entes públicos nesse processo de estruturação de projetos, contratação de projetos e estudos para fomentar os processos de infraestrutura, de aperfeiçoamento de infraestrutura no nosso país. E a diferença que havia significativa era a seguinte: a flexibilidade que o BNDES possuía àquela altura era imensa, porque nós estávamos falando de anos 90, um cenário em que os órgãos de controle ainda estavam se estruturando, e os órgãos de controle tinham uma presença muito maciça ainda em Brasília, em especial, à época, o Tribunal de Contas da União, sequer existia a Controladoria Geral da União com essa conformação atual. E os órgãos de controle tinham uma dificuldade, federais tinham uma dificuldade muito grande em desempenhar os seus trabalhos fora de Brasília ou fora daquilo que era mais relevante à época, e o BNDES conseguiu, ao longo dos anos 90, sem uma participação ali conjunta dos órgãos de controle, ter uma flexibilidade muito grande para o exercício da sua atuação. E, mesmo com essa flexibilidade muito mais ligada ao momento histórico, o BNDES, como qualquer entidade pública, tinha que seguir, e continua seguindo, a legislação aplicável ao assunto. E aí eu vou saio de um painel onde a gente está falando, né, de arbitragem, que é algo muito moderno, muito chique, e eu volto para falar da Lei 8666. Então, eu peço desculpa a todos, mas, às vezes, a gente tem que voltar a esses primórdios assim, de institutos jurídicos e não lidar somente com os mais modernos, mas vamos tentar avançar.
À época, o BNDES dispunha, como o restante da administração, da Lei 8666, e a forma que o BNDES encontrou à época para contratar os estudos, para fomentar os projetos de infraestrutura e, mais do que isso, o processo de desestatização federal estava muito calcado nos instrumentos que a 866 possuía, e o instrumento que foi usado muito à época, ou que foi o mais usado, foi a licitação por técnica e preço. A licitação por técnica e preço, ela favorecia algumas externalidades positivas nesse processo, mas embutia nela algumas externalidades negativas para o período, que até eram assimiláveis, mas que hoje se demonstram extremamente gravosas e tornam a adoção do instrumento não descartada, porque o instrumento ainda é válido para algumas situações, mas um instrumento que não tem sido o preferido por sua adoção, especialmente por uma dessas externalidades negativas, que é o tempo. O tempo de uma licitação por técnica e preço é um tempo extremamente elevado. E vocês imaginem o caminho da contratação de um estudo ou de um projeto, o caminho que ele tem que tomar, o quanto o tempo da contratação do estudo não pode ser um tempo muito grande, sob pena de matar, inclusive, a iniciativa. Imaginam, senhores, um governante é eleito, ele é eleito com uma plataforma específica de investimento, ele assume o cargo, tenta tomar pé da situação e se dar conta se ele tem as condições econômicas e de capacidade institucional próprias para tocar o seu projeto adiante, e aí ele resolve, então, lançar quais são os seus interesses em projetos de infraestrutura. No segundo momento, ele se dá conta que, eventualmente, ele pode não ter um projeto. E aí ele vai ter que, então, buscar ou ele contratar um projeto ou que contratar alguém para contratar um projeto. Quando o BNDES entra na lógica do processo como o ente estruturador, nós já temos uma primeira etapa, que é o BNDES tem que ser contratado por quem está fazendo o projeto. Se o projeto é do governo federal, há até uma discussão bastante robusta, e que eu acho que a gente vai conseguir avançar nisso, de que não é preciso contratar o BNDES porque ele tem um mandato legal específico. Mas se não é o caso de um projeto federal, se é um caso de um projeto estadual ou municipal, via de regra, as procuradorias de Estado e município exigem que essa relação seja contratualizada e, portanto, já temos um prazo aqui sendo utilizado para essa finalidade. Depois imaginem a situação de quem vai contratar os estudos. E se a gente for voltar à lógica da utilização da licitação por técnica e preço, nós temos que a última que o BNDES realizou, e que nem era para a contratação de um estudo de infraestrutura, era para a prestação de um serviço interno para o banco, tomou 9 meses. O que começa a acontecer? A gente tem algumas situações em que o prazo previsto no contrato celebrado com a entidade que vai elaborar os estudos gera um prazo de estudos menor do que 9 meses. Então, a gente estava saindo numa atividade em que o prazo para eu formalizar a contratação do estudo era maior do que o prazo dado para quem era contratado fazer o estudo, que é a parte mais relevante desse processo. Todos os senhores sabem, a máxima continua válida e sempre continuará. Bons projetos dependem de... boas iniciativas de infraestrutura dependem inexoravelmente de bons projetos. Sem bons projetos, a lógica, depois da execução desses processos, fica extremamente complexa e, via de regra, não chega a bom termo. Então, ter um bom projeto é essencial para que isso seja avançado. Mas há, como eu também já tinha dito, algumas externalidades positivas nesse modelo. Esse modelo ele permite, por exemplo, a contratação, se é bem modelado, de uma entidade que tenha efetivamente a capacidade técnica adequada para desempenhar a atividade. Então, essa contratação ela costuma dar menos errado do ponto de vista de quem é o contratado, mas ela tem esse problema intrínseco de um prazo muito elevado. E, além do prazo, eu já me antecipei, o preço. Assim, as licitações por técnica e preço, elas tendem a gerar um preço mais elevado. Exatamente porque, quando eu conjugo os dois critérios de seleção, eu, de alguma forma, flexibilizo o critério preço naquilo que o edital está permitindo para fazer a seleção também com base na técnica, e isso tende a gerar um custo mais elevado para esses processos. Mas qual que é o problema? O problema é que nós estamos numa situação, e o Marco Aurélio acho que viveu isso muito lá, e tem vivido isso na passagem dele no PPI, em que os nossos projetos históricos para o setor de infraestrutura estão esgotados.
Então, o PPI pegou a raspa do tacho, digamos assim, as últimas poucas dezenas de projetos que ainda estavam disponíveis e tentou, com o melhor dos seus esforços, dar vazão aos mesmos. Mas o fato é que, para a próxima década, nós não temos mais uma carteira de projetos pronta de infraestrutura. Então, de fato, nós estamos num cenário em que o país continua extremamente carente de infraestrutura, mas que a gente tem um déficit de projeto, que é a etapa inicial para que isso seja equacionado. E o BNDES tem a intenção de retomar o seu papel histórico nesse processo. Então, desde a presidente Maria Silvia, depois o presidente Paulo Rabelo e agora o presidente Diogo Oliveira, eles todos tinham como uma diretriz de gestão retomar o papel do BNDES como o grande agente indutor dessa realização de estudos e projetos. Por que a gente chegou a essa realidade? Foi porque houve uma total inação ao longo do processo por parte dos governos federal, estaduais e municipais? Não. De fato, tentaram-se algumas alternativas para superar esse gargalo. Vou citar algumas delas. Os senhores se lembram da finada EBP, que foi criada e durante um tempo prestou essa atividade. Depois o governo, para setores específicos, recriou empresas de pesquisa e fez isso no setor de energia e no setor de logística, com a EPE e com a EPL, até que chegamos ao PMI. E até o decreto no qual eu tive o prazer de trabalhar na redação dele. A redação dele foi coordenada lá na partida, dentro da Procuradoria-Geral Federal, na AGU, por uma procuradora federal brilhante, a Isabela Cavalcante, que entende tudo sobre esse assunto. E depois, no início de 2015, eu já não era mais o procurador-geral, o governo foi efetivamente editado e, de fato, representou um avanço para uma série de atividades que estavam encontrando gargalos nisso. Mas o fato é que, a despeito dessas iniciativas, a gente não conseguiu superar todos os gargalos. Quando esse processo foi retomado, agora já sob a coordenação do PPI, portanto, depois da consolidação do processo de impeachment, o BNDES, então, se disponibilizou para retomar alguma preponderância nessa atividade e recebeu, de fato, do PPI a delegação para atuar na estruturação de estudos e projetos para alguns dos itens da carteira do PPI. E o BNDES iniciou, então, um processo de tentar inovar no instrumento jurídico utilizado para fazer essas contratações. E o BNDES apostou todas as suas fichas, ali no segundo semestre de 2016, na utilização do pregão. E, nessa perspectiva, tentando romper, inclusive, alguns elementos jurídicos que até foram mais tabu no começo da adoção do pregão no Brasil, mas que já também tinham recebido, aqui e ali, alguma chancela mais ampliativa, tanto do Poder Judiciário como do Tribunal de Contas da União, e o BNDES, à luz desses precedentes, que já começavam a consolidar uma tendência da flexibilização dos objetos que podem ser contratados por meio de um pregão, apostou as suas contratações no pregão. E aí com uma vantagem, do ponto de vista normativo. A essa altura, o BNDES não tinha só a lei do pregão, mas também tinha a recém-editada Lei 13.303, que é a nova lei, que é a lei das estatais, né? Nós não tínhamos uma antes. E a lei das estatais, os senhores sabem disso, ela flexibiliza o processo de licitação e contratação das empresas estatais e admite algumas possibilidades mais ampliadas a essas entidades, muito embora refaça o chamamento da preferência pelo pregão quando aplicável. Então, a lei veio muito alinhada com essa perspectiva do BNDES. E o BNDES saiu na frente. O BNDES foi a primeira estatal a adequar o seu regime de contratações e licitações à Lei 13.303, ainda em 2016, poucos meses depois da edição da lei, que é de julho. Então, o BNDES saiu na frente e, de fato, os questionamentos surgiram. Então, todos os pregões que o BNDES soltou em relação a esse tipo de atividade foram impugnados, alguns em juízo, outros junto ao Tribunal de Contas da União e um tanto nas duas esferas, e o BNDES conseguiu, em todos os casos, superar os questionamentos. Então, nós não tivemos sequer liminares concedidas, seja uma cautelar do TCU ou uma liminar em juízo, para suspender os processos de contratação do BNDES de estudos por pregão. Então, a gente conseguiu passar aí por esse processo com questionamentos, mas endereçando os questionamentos de forma adequada e tendo êxito ao fim. Qual foi o resultado disso? O prazo médio desses pregões que nós estamos fazendo, especialmente esses já nessa modelagem sob a coordenação do PPI,
caiu daqueles 9 meses que nós tínhamos da última experiência do BNDES com uma licitação de técnica e preço para 124 dias, que são 4 meses. Então, a gente caiu a menos da metade o prazo necessário à contratação. E começamos a ter uma realidade um pouco mais racional, dividindo o prazo da realização efetiva do estudo, que é o objeto mais importante de toda essa atividade, reduzindo o prazo para a sua efetiva contratação. E com uma outra grande externalidade positiva nesse processo, a redução de preços. A redução de preços em relação à cotação caiu 73%. Esse número, às vezes, ele costuma maquiar algumas falhas no processo de cotação de preço. Então, a gente não pode tomá-lo como uma verdade absoluta, porque na fase de cotação de preços, que é a que gera essa diferença ao final do processo, nós temos uma tendência dos players que são contactados a majorar as suas precificações. Então, de fato, esse tipo de deságio nem sempre é real nessa abrangência toda, mas se nós compararmos os custos efetivos desses contratos em termos absolutos com os custos de outros contratos de contratação de estudos e projetos da mesma ordem, nós temos ainda assim a possibilidade de demonstrar a redução de custo, o que é muito relevante em se tratando de administração pública, já que, nestes casos, ou o custo do serviço vai ser pago pelo próprio ente que está desenvolvendo o projeto, ou ele vai transferir isso para o futuro concessionário ou futuro parceiro privado, e isso vai impactar em tarifa ou em algum tipo de contraprestação pecuniária, eventualmente paga pelo usuário. Então, de alguma forma, a economia aqui significa economia para o bolso do cidadão ou da pessoa que vai depois usufruir da prestação deste serviço. Bom, a gente fez muita utilização do pregão para a carteira de estudos e projetos que o BNDES organizou na área de saneamento, portanto, muito voltada para estados, e também na área de iluminação pública, muito voltada para municípios. Então, o BNDES focou aquilo que não era projeto federal, para criar uma lógica de carteira com estados em saneamento e com municípios em iluminação pública. Por que a gente teve tanto questionamento? Além da legitimidade da discussão jurídica, que é sempre muito interessante em relação a esses enquadramentos formais, na verdade, o BNDES mexeu num vespeiro. Ele mexeu num vespeiro das corporações que lidam com esse tipo de estudo, que são organizadas, especialmente aquelas relacionadas às áreas de engenharia e arquitetura, e, obviamente, elas resistiram porque começaram a perceber onde isso daria, e daria exatamente numa contratação que, via de regra, tende a ser mais barata do que uma contratação por uma licitação por técnica e preço, que é o que eles alegavam deveria ter sido o modelo legalmente adotado pelo BNDES. Bom, isso resolveu todos os problemas? Não resolveu todos os problemas. E aí foi importantíssima a introdução do Rodrigo. Isso aqui conseguiu dar vazão aos projetos que foram aparecendo no BNDES nessas áreas de saneamento e iluminação pública e naqueles projetos federais que o PPI entendeu que o BNDES faria também a coordenação dos estudos. Só que nós temos um déficit tremendo e mesmo essa sistemática do pregão, ela embute, melhor dizendo, em si, um problema, que para cada projeto eu preciso consumir toda a estrutura administrativa do BNDES para, durante 120 dias, gerar um pregão com um resultado para aí sim haver a contratação. Obviamente, isso não tem escala. Então, assim, a gente não consegue dar escala no BNDES num processo em que, para cada projeto de cada ente da federação que procure o apoio do BNDES, se o BNDES tiver que fazer um processo individualizado, não faria com licitação de técnica em preço, mas também não consegue fazer com um pregão. Qual que é a perspectiva que nós estamos discutindo mais recentemente no BNDES? Nós estamos no BNDES agora tentando migrar, utilizando-nos das faculdades da Lei 13.303, para uma outra forma de contratação, em que nós vamos, até para lidar com projetos, por exemplo, como na área de iluminação pública, que serão cada vez mais frequentes nos próximos anos, por demanda dos municípios, o BNDES vai tentar estabelecer uma lógica em que esses contratos já vão estar, como a gente costuma dizer, na prateleira.
Então, nós vamos tentar criar uma lógica em que o BNDES vai ter feito previamente a seleção de um número relevante de parceiros que são capacitados para fazerem esse tipo de estudo, e aí essas contratações elas vão ser para setores específicos. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma grande contratação de estudos em iluminação pública, um pacote. E aí, todo município que bater a porta do BNDES, o BNDES vai oferecer um produto de prateleira. Olha, o custo que eu encontrei no meu processo, que a gente vai continuar usando o pregão, mas agora não para contratar um único player, mas um conjunto de players, o custo é esse. Então, se você tem interesse por esse custo, está aqui já o processo de contratação é feito, e a gente vai agora assinalar, dentre os players que se habilitaram nesse processo, por um esquema de rodízio, o objetivo, qual é o player que vai ser acionado para fazer efetivamente o seu estudo por aquele custo que já está conhecido, já está contratado. Então, essa é a lógica, o BNDES vai iniciar isso agora e pretende, daqui a desafiadores 30 dias, dados ontem pelo presidente Diogo Oliveira, soltar o primeiro edital de contratação nessa nova modalidade, com foco em iluminação pública, exatamente para tentar criar, repito, uma carteira de prestadores de serviço já previamente selecionados a um preço que vai ser o preço alcançado no certame, para que, em todo momento em que algum ente municipal venha procurar o BNDES para contratar o seu projeto de iluminação pública, nós não tenhamos mais a perda destes 120 dias. Então, que nós já tenhamos na prateleira um contrato para ele assinar. E a gente brincou isso ontem lá no BNDES, e já vimos brincando há bastante tempo. No dia seguinte, os estudos começam. Então, no dia seguinte, a gente emite a ordem de serviço e aquela empresa, no prazo contratual, vai se mobilizar para poder iniciar as suas atividades de estruturação desse projeto. Isso é um piloto, nós vamos tentar, então, iniciar esse piloto por iluminação, porque entendemos que ele demanda muita escala, e, de fato, é bom para testar esse tipo de piloto, e talvez no próximo evento, se eu estiver no BNDES ainda e não tiver voltado para a AGU, eu volto aqui para contar para vocês se deu certo ou se deu errado. Obrigado a todos. Muito obrigado, Marcelo. Vamos chamar agora para fazer sua explanação o nosso amigo Marco Aurélio Barcelos. O Marco vai falar de uma legislação desejável para a contratação de estudos e projetos. Sonho ou realidade? Por favor, Marco. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado aos demais palestrantes. Cometi um grave equívoco nesse painel. Permiti que o Marcelo falasse antes de mim. E agora eu vou ter um desafio redobrado para poder chamar a atenção de vocês para esse tema, que é um tema polêmico, é um tema que desperta, sem dúvida alguma, a nossa curiosidade, que traz, sem dúvida alguma, alguns desafios, algumas polêmicas, alguns pontos sensíveis. Mas vou fazer o máximo aqui, Marcelo, né, para não deixar com que o nível do nosso debate ele decaia aqui ao longo dos próximos 20 minutos. E também, professor Marçal, vou tentar me ater aqui o mais rigorosamente possível ao prazo. E, por isso, sem mais delongas, a encomenda que me foi passada aqui diz respeito à possibilidade de nós pensarmos numa nova metodologia, numa alternativa para termos esses estudos no âmbito do poder público. E, para tanto, eu vou trazer aqui duas perguntas e duas provocações, duas reflexões. Eu vou começar com a pergunta que diz respeito à percepção da qualidade dos estudos no âmbito do poder público. Eu acho que há um consenso, né? Os palestrantes que me antecederam aqui, tanto o Rodrigo, na condição de moderador, e o Marcelo foram bastante enfáticos nisso, no sentido de que a qualidade dos projetos hoje é ruim. Sejamos francos, a qualidade é ruim. Claro que há um ou outro projeto em que há alguma singularidade, que se despontam no cenário nacional. São projetos que acabam sendo reconhecidos, inclusive, no plano internacional, recebem premiações, mas, na média, os projetos são ruins. E é curioso, é talvez até irônico, porque nós temos hoje uma liquidez no mercado. Há empresas que pretendem investir recursos no Brasil, especialmente no plano internacional, e elas padecem de um mal que precisa ser atacado de forma muito contundente, de forma muito cristalina pelo poder público. E a que mal eu me refiro? A assimetria informacional.
Então, os estrangeiros que hoje querem ingressar no país, e faz sentido que nós tenhamos estrangeiros ingressando no país, até porque o nosso mercado interno, em virtude dos últimos acontecimentos, é um mercado depauperado, e em virtude das assimetrias informacionais de que padecem essas empresas estrangeiras, elas sentem grave receio de alocar recursos internamente, alocar recursos no nosso país. Quer porque não entendem das instituições, quer porque não entendem da tributação, da governança, e quer, sobretudo, porque se deparam com projetos que deixam a desejar. Portanto, dedicar esforços, dedicar energia à estruturação dos projetos é, sem dúvida alguma, um desafio, é, sem dúvida alguma, uma exigência imediata, premente, para que nós consigamos avançar pela agenda de infraestrutura. E o Marcelo fez uma detecção, fez um diagnóstico preciso. Nós talvez estejamos hoje arregimentando aí a rapa do tacho em relação às iniciativas, aos empreendimentos que conseguem ir à licitação no curto prazo. No médio e no longo prazo, talvez nós tenhamos aí um gap, talvez a fábrica, a linha de produção, ela tenha uma paralisia, porque será necessário equacionar a questão dos projetos. E, no que diz respeito à qualidade dos projetos, né, e estressando talvez num ponto específico, né, sem prejuízo de outros tantos que a gente poderia colacionar aqui, queria chamar a atenção ainda para dois gargalos, né, para duas dificuldades que nós podemos identificar em relação a esse passo importante, que é a fase interna, que é a fase de modelagem, de estruturação desses empreendimentos. Primeiro ponto, matriz de risco ingênua, matriz de risco, com todo respeito, infantil. Nós temos ainda nos apegado à metodologia, à cultura do copia e cola. Então, nós temos algumas cláusulas contratuais que, quando nós vamos fazendo a regressão, nós encontramos essas cláusulas em contratos de 2002, em contratos de 2001, em contratos de 2007, sem nenhuma ponderação crítica a respeito da sua atualidade e a respeito da sua eficácia. Isso vale para a matriz de risco e vale para outros pontos, para outras cláusulas contratuais que a gente poderia, insisto, colocar aqui, trazer à tona. E o segundo ponto, do qual padecemos e que reflete essa má qualidade dos nossos projetos, envolve o fato de que o poder público ainda é hermetizado. É um poder público que ainda acredita na hipótese de que os projetos eles são feitos dentro dos gabinetes. E sem diálogo, sem a participação do outro lado, né, você tem o sell side, o lado que vende os projetos, que vende as oportunidades, e o buy side, o lado que compra essas iniciativas. Sem um diálogo, sem o alinhamento de expectativas entre esses distintos atores, há um risco enorme de nós nos depararmos com projetos, de um lado, fracassados, projetos que não atraiam a atenção de concorrentes, de licitantes, de empreendedores qualificados, ou, na medida em que atraírem a atenção desses empreendedores, sejam empreendedores que também padecem de uma assimetria informacional ou que também padecem de um déficit de qualidade, o que vai reverberar na sua capacidade de execução dos contratos. E eu fico me perguntando se não é essa a razão de ser de alguns dos famigerados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e renegociação que tanto assombram não só o plano federal, mas o plano estadual e o plano municipal. Mas constatada essa primeira impressão, ou tentado aí endereçar essa primeira questão no que diz respeito à qualidade dos projetos, como é que é possível fazer o embarque de conhecimento para essas iniciativas de infraestrutura, que são iniciativas complexas, que são iniciativas de longo prazo? A verdade é que existe hoje um leque, existe um menu, existe um cardápio razoável de fórmulas ou de modelos que permitiriam com que essa tecnologia ela fosse ingressada, ela fosse, insisto, embarcada no âmbito desses projetos. Temos aí uma listagem, né, de algumas dessas alternativas que vão desde a mais clássica, né, a da internalização dessa tecnologia, e aí trataríamos aqui da capacitação de um corpo técnico, da criação de uma estrutura organizacional interna capaz de fazer a leitura do mercado, de estruturar e de avançar com análises técnicas, econômicas, contábeis, financeiras, jurídicas, e eu diria até mesmo, né, psicológicas, no âmbito de negociação. Né, isso é importante, falta um pouco no âmbito do poder público essa sensibilidade, mas poderíamos partir desde isso, essa alternativa interna corporis, e migrando para processos de contratação junto a consultores especializados, e aí nós nos depararíamos com um dilema clássico da economia, né, que é o do make or buy. Eu mesmo faço ou eu compro no mercado, e há uma série de aspectos vantajosos que a gente poderia listar aqui, que nos levariam a acreditar que as outras alternativas que se sucedem a interna corporis, elas trouxessem alguma vantajosidade. Desde
o ganho de escala, a especialização, mas o fato é que para se valer da iniciativa privada ou do mercado privado para a introdução de tecnologia dentro dos projetos, eu tenho a inexigibilidade de licitação como uma das fórmulas que já foi e ainda é utilizada. Eu tenho a adoção da concorrência como uma das modalidades da Lei 8.666, né, hoje um pouco cafona, né, Marcelo, diante de tantas inovações mais glamurosas com as quais nós lidamos no mercado de infraestrutura. Ainda no âmbito da Lei 8.666, temos o concurso de projetos, que talvez tenha sido muito pouco explorado, embora eu particularmente acredite que o PMI ele acaba se superpondo um pouco na matriz normativa de um concurso de projetos, embora ninguém diga isso, e é bom que não diga, porque o PMI tem sido feito sem a atração dessa sacralidade da Lei 8.666. Mas, se analisarmos bem, o que temos é uma análise ali da qualidade de projetos ou de propostas e de ideias que são colocadas para a administração. Temos o pregão, como o Marcelo bem colocava aqui, é uma das iniciativas que tem sido lideradas pelo BNDES, e por fim temos o procedimento de manifestação de interesse, e o Rodrigo chegou a mencionar alguns desses aspectos. Pois bem, se nós temos um leque, um cardápio tão amplo, com tantas possibilidades, por que é que ainda assim nós nos deparamos com aquele primeiro cenário, com aquele primeiro diagnóstico, segundo o qual a qualidade dos nossos projetos ela é deficitária? Na minha visão, é porque todos esses modelos, todas essas fórmulas, todas essas ferramentas ainda não são satisfatórias para se conseguir endereçar o problema da alta qualidade demandada, da alta complexidade, da alta sofisticação demandada para projetos de infraestrutura. E eu tento aqui, de maneira muito simplória, muito mais provocativa do que exaustiva, trazer alguns pontos que nos levariam a esse tipo de conclusão. A que conclusão eu me refiro? À insuficiência desses mecanismos, à insuficiência desses instrumentos. Primeiro, se nós levarmos em conta a alternativa interna corporis, todos sabemos que é uma dificuldade enorme você criar unidades especializadas, unidades com competência de nível internacional dentro de órgãos públicos. Claro que nós temos hoje algumas ilhas de excelência no âmbito federal, temos aqui vários colegas da advocacia pública hoje que têm assumido com bastante verve, com bastante afinco, a missão de colocar a infraestrutura de pé, e eu não tenho dúvidas de que o trabalho desses meus colegas hoje são realizados com o maior grau de excelência, mas em outras realidades, e ainda no âmbito federal, em outras realidades, eu me refiro aqui a alguns níveis abaixo da federação, enfim, aos estados e aos municípios, nós temos uma gravíssima incapacidade de fazer essa construção interna de soluções para os projetos. Até porque remuneração baixíssima, de outro lado você perde em escala, porque se você monta uma unidade com 40, com 30 projetos no município de 200 mil habitantes, é difícil de você manter essa unidade por um longo tempo sem alguma ociosidade. Ela vai trabalhar em soluço, salvo se considerarmos que o município de 200 mil habitantes tivesse aí uma carteira longeva de projetos e de iniciativas, coisa que a realidade mostra que não é necessariamente a verdade, que não é necessariamente legítimo. Pois bem, de outro lado, em relação à inexigibilidade de licitação, eu tenho para mim que o resultado capaz de ser obtido por meio da adoção da inexigibilidade seja o resultado mais ótimo, porque ele envolve um ingrediente, vou mencionar isso na lâmina subsequente, que para mim seria um ingrediente fundamental para a contratação de estruturadoras de projeto. Vou adiantar essa cena do capítulo do próximo slide. Esse ingrediente, aqui eu faço menção aqui, é o da fidúcia, é o da confiança. Fechemos esse parênteses, voltaremos a ele em breve. Na inexigibilidade eu consigo esse output, eu consigo a contratação de alguém que eu confio, todavia, a inexigibilidade hoje enfrenta severas críticas em termos de segurança jurídica, em termos de objetividade. Nós ainda temos uma mitificação em relação à inexigibilidade, e eu acredito, Marcelo, que talvez uma das reações que o BNDES tenha adotado para a adoção do pregão tenha de ver com essa reatividade dos nossos órgãos de controle no que toca à dispensa de licitação, no que toca ao afastamento da licitação para a obtenção desses estudos. Outras dificuldades, modalidade de concorrência. O foco é ainda em preço, a despeito de a concorrência admitir como tipo técnica, mas a nossa tradição também mitifica e também consagra o tipo técnica como algo a ser utilizado apenas em última ratio, e querendo ou não, a concorrência ainda traz prazos de maturação, prazos de estruturação bastante longos, o que às vezes é contradizente com a necessidade, com a demanda daquele órgão, daquela entidade responsável pela estruturação do projeto. Concurso
Também envolve uma certa insegurança jurídica e longo prazo. A insegurança jurídica tem de ver com a falta de objetividade na avaliação daquelas propostas que são trazidas. Nossa cultura não ainda tem uma convergência com a ideia de análise subjetiva pelo critério que é o melhor, enfim, o critério que mostrou a metodologia mais apropriada. É difícil de nós lidarmos com isso no âmbito das relações público-privadas. E, por fim, nós temos o PMI. Perdão, antes do PMI, nós temos aí o pregão, cujo foco é o preço, mas que traz como desafio a comoditização de serviço. E até aqui, vou parafrasear, né, uma frase que o Marcelo trazia, os desafios para garantir a técnica. Esse é um desafio exorável, é um desafio que não há como não reconhecer em relação a essa modalidade. E, por fim, o PMI, né, que talvez tenha sido aí a grande ferramenta utilizada nos últimos anos, e eu entendo o PMI como um desdobramento natural diante de todos os desafios que nós tínhamos. O PMI foi originalmente vendido como sendo um procedimento gratuito e um procedimento rápido e célere. A nossa experiência tem mostrado, nada obstante, que o PMI não é gratuito, afinal de contas, ele envolve custos por parte do particular, e o engajamento do particular vai depender do grau de seriedade ou do grau de previsibilidade que ele tem quanto à sua remuneração. E se ele perde essa previsibilidade, ele começa a ter uma série de desincentivos para prosseguir na análise daquele empreendimento. E, de outro lado, é um procedimento que não é sério, é um procedimento demorado, que às vezes consome quase a mesma janela temporal de processos como o da concorrência. Pois bem, diante desse contexto, então, trazendo aqui alguns, dentre outros contras que pudéssemos levantar em relação às ferramentas hoje já existentes no cardápio de alternativas para se obter a estruturação de projetos com qualidade, nós temos a constatação de que uma nova legislação ela não é só desejável, e o título deste painel, ou pelo menos do meu painel, é uma legislação desejável. Uma legislação nova não é só desejável, como ela é necessária. Necessária. E eu insisto nisso. Uma legislação nova é necessária e eu reforço a necessidade de uma nova legislação porque nós precisamos pautar esse ponto. Precisamos pautar esse gap regulatório que nós temos no nosso direito. Trabalhar com essas ferramentas que hoje estão disponíveis pode levar a algum resultado, mas eu insisto, são resultados que vão depender de alguns arredondamentos, e esses arredondamentos, esses restos que sobram, eles algum dia vão voltar para nos assombrar, como parece ter sido alguns contratos, inclusive realizados bastante recentemente. Precisamos, portanto, de uma nova legislação. E o que é, aqui vem a minha provocação particular, o que é que deveria constar dessa nova legislação? Primeiro, como eu havia dito, é necessário que haja um foco na fidúcia, na confiança. E é difícil colocar no papel quais são critérios de confiança. Tive a oportunidade, na semana passada, em São Paulo, visitar um grande banco de investimentos que costuma fazer operações de abertura de capital e de vendas de ações de empresas privadas. E eles nos mostravam qual é o processo necessário para tanto. Lembrando que esse processo, eventualmente, poderia ser utilizado para desestatização ou para alienação de ações de empresas estatais, como é a vontade, o desejo do poder público recentemente. E, ao nos mostrar o detalhamento de todo o fluxo, eles nos diziam como é importante, na hora de se escolher um banco de investimento, as empresas assim os fazem, as grandes empresas, Google, Facebook, empresas brasileiras de logística, elas assim o fazem, elas vão no detalhe de saber quem é o sócio daquele banco de investimento que vai tocar a operação, porque aquele sócio tem mais contatos com possíveis fundos de investimento, tem uma reputação, tem uma credibilidade, tem uma penetração muito maior no mercado e que, portanto, poderia fazer com que o book building, né, ou a construção das propostas de aquisição daquelas ações fosse mais bem sucedido. Eu fiquei me perguntando como eu consigo colocar isso em qualquer uma daquelas ferramentas antecedentes que analisávamos. É muito difícil. O Arthur, inclusive, falava sobre algumas dificuldades no que diz respeito à arbitragem, transporta essas dificuldades no que diz respeito à estruturação de projetos. Há coisas que é muito difícil de se colocar no papel. A fidúcia é muito difícil de se colocar no papel como um critério de pré-qualificação, como um critério de habilitação técnica. Além da fidúcia, além da confiança, como um dos aspectos, como um dos ingredientes, é claro que isso tem que ser em alguma medida motivado, mas isso vai ser construído no caso a caso, e não uma tentativa de algoritmizar isso ex ante no edital licitatório. Além da fidúcia,
existe, na minha visão, a conveniência de se pensar num shortlist. A ideia de um convite ou de uma listagem para a qual fossem encaminhados os pedidos de proposta, ela já serviria como um recorte prévio, que é o que já acontece hoje na modalidade convite, todavia com valores bastante reduzidos e que não atende à demanda pelos projetos de infraestrutura. Organizações internacionais hoje se pautam por isso com muita tranquilidade e reconhecem que essa representa uma boa prática do mercado. Uma nova legislação poderia, eventualmente, contemplar a liberação desses limites de valor para que os convites fossem utilizados, pelo menos no que diz respeito à estruturação de projetos de infraestrutura complexos. Terceiro item, encorajamento à negociação. E uma negociação em que há um dinamismo, não apenas a entrega de propostas secas, em que depois você tem uma análise cartorária e ganha quem completou lá alguns quesitos ou ganha quem eventualmente tenha trazido o menor preço. Necessário sentar, negociar, ter um tete-a-tete, conhecer quem são os seus possíveis fornecedores, até para que seja consolidado, para que seja confirmada aquela relação de fidúcia em relação ao estruturador dos projetos. Nós não temos a tradição de negociação no poder público. E eu diria que esse hoje é um grande hiato, não só no que diz respeito ao tópico com o qual nós estamos tratando aqui, mas em contratos em geral. E, para finalizar, prazos expeditos de procedimentalização. Como hoje nós até já temos no âmbito do RDC, e como hoje também já temos no âmbito do pregão, que isso fosse replicado para essa proposta de uma nova legislação. Claro que poderíamos tecer outros tantos apontamentos, ou que essas ideias iniciais aqui, essas provocações, esses teasers, eles poderiam ser explodidos em tantos mais detalhes, mas o fato é que precisamos colocar o elefante na sala, entender que temos um problema em relação às ferramentas para a estruturação dos nossos projetos. Agora, enquanto essa nova lei não vem, e eu destaco aqui que já houve 2 iniciativas em que bateu na trave exatamente algumas dessas propostas do slide anterior, no governo federal atual, quando, da edição da medida provisória 727, que instituiu o PPI, nós tivemos um anteprojeto que foi elaborado pelo professor Carlos Ari Sundfeld, junto com o professor Egon Moreira. Nós tivemos, na MP 727, no anteprojeto inicial, aquilo que se denominou de processo de colação, e que tinha como ingrediente principal a fidúcia. Era um processo estruturado negocial. Pena que não vingou. Ainda quando da conversão da MP 727 na Lei 3.334, nós do PPI também tentamos fazer um corpo a corpo junto ao relator, previmos a figura do convite qualificado, que decorreu de um artigo escrito pela professora Vera Monteiro, que trabalha com o professor Carlos Ari Sundfeld, no relatório do relator da MP 727, vocês poderão encontrar a proposta que chegamos a construir na época, mas depois de muita resistência dos próprios consultores do Senado, à época envolvidos com a tramitação da conversão da MP 727, o projeto bateu na trave. Uma pena. Perdemos essa oportunidade e agora temos aí talvez uma luz no fim do túnel que venha a se esboçar com um novo projeto de licitações, o qual, na minha visão, ainda tem sido um tanto quanto muito preliminar ou tem deixado passar batido essas discussões. Mas eu ainda sou esperançoso e imagino que essa última janela nós não vamos perder, né? Me permito aqui fazer uma analogia com aquele desenho, Caverna do Dragão, né? Para quem é da minha geração deve se lembrar, né? E a cada vez que abria um portal e eles finalmente voltariam ao mundo do qual eles vieram, aqui para o planeta Terra, né? Talvez por conta da Uni, enfim, por conta de alguns eventos lá, a janela fechada. Espero que a gente não desperdice essa nova janela. E enquanto uma nova lei não vem, o que dá para fazer? É possível melhorar as ferramentas hoje disponíveis? Eu entendo que sim, embora não creia que essa seja a equação definitiva do problema originalmente diagnosticado. Primeiro, capacitação permanente do setor público. Viu? Para eu parar. Essa capacitação ela tem sido realizada, acho que falta um pouco de sistematização, um pouco de estrutura. Eu acho muito importante essas iniciativas como a que estamos promovendo hoje, mas o ideal seria que elas fossem permanentes e não esporádicas, não por espasmos, mas que essas discussões elas se aprofundassem cada vez mais dentro do poder público. A ideia de uma fabriqueta de projetos, posso parecer quixotesco em relação a isso, mas eu vou batalhar por essa ideia até que eu seja definitivamente debelado, né, dessa inspiração, mas nós precisamos de alguma estrutura orgânica, alguma estrutura institucional que nos permita colocar projetos de pé de forma mais célere. Eu vejo com muito bons olhos o papel que a EDP fez no passado. Quando nós tínhamos uma desconjunção astrológica, ela foi responsável pela agenda de infraestrutura e foi uma agenda de infraestrutura que trouxe muitos investimentos para cá.
Não digo para que a EBP fosse ressuscitada, mas para que nós nos inspirássemos nesse tipo de modelagem. E poderíamos, eventualmente, trabalhar com as parcerias estratégicas hoje admitidas na Lei 13.303. Tive, esta semana, uma visita bastante feliz do pessoal da Caixa Imóveis, que tem hoje buscado a construção de uma subsidiária da Caixa Imóveis, que seria a Caixa Infraestrutura, a Caixa Projetos. Vejo com muito bons olhos e imagino que outras empresas estatais, eventualmente, pudessem avaliar a possibilidade de ter uma solução como esta. E acredito ainda, no que diz respeito a essas fabriquetas de projeto, no terceiro setor, as organizações não governamentais. E nós temos hoje famílias brasileiras que têm interesse no crowdfunding para que essas organizações elas banquem esses projetos, e elas vão bancar não porque querem ganhar recursos, porque querem ter lucratividade, mas porque elas acreditam na causa, porque elas querem ter uma agenda de projetos bem estruturada. E, por fim, no que diz respeito ao PMI, concordo com o Rodrigo que é um instrumento que foi mal utilizado, hoje é um instrumento que traz uma série de máculas, e há uma certa refração generalizada em relação à adoção do PMI, mas eu vejo ainda algumas medidas que poderiam otimizar o uso desse instrumento. O primeiro deles, a primeira medida, seria a criação de um conflito de interesses entre quem participa do PMI e quem eventualmente pode se tornar licitante mais adiante. Outra, a coordenação entre os participantes para que aqueles estudos que vão ser escaláveis, aqueles estudos que vão se traduzir em informações que possam ser utilizadas por todos, não sejam superpostos. O que nós temos hoje no PPI é uma corrida daqueles consórcios que se constituem para realizar estudos de demanda, para realizar alguns estudos de levantamento geográfico, estudos esses que poderiam, em conjunto por cada um dos PMistas, ser realizados de uma vez só e serem aproveitados por todos eles. Você reduziria os custos e conseguiria atrair a atenção desses investidores. O problema é conseguir fazer essa coordenação. O faseamento do PMI, para mim, é algo fundamental, e esse faseamento remete um pouco à ideia do diálogo competitivo, no sentido de que, passo a passo, vão sendo construídas as decisões. Você não tem, ao cabo de 45, ao cabo de 60 dias, um pacote de estudos entregues que vão aí demandar todo um processo analítico do poder público, senão um processo de consistências crescentes em que você vai eliminando, passo a passo, aqueles PMistas que não aderirem a uma perspectiva, a uma expectativa do poder público em relação àquele projeto. E, por fim, ainda trago aqui como provocação a possibilidade de dissecar o PMI, de maneira a termos dois resultados, ou dois projetistas, ou dois contratados, fruto da realização do PMI. O primeiro seria aquele que conduz os estudos, e o outro seria aquele que garante a qualidade dos estudos, ou Quality Assurer, que também seria fruto de um processo de faseamento, mas que auxiliaria o poder público a fazer a avaliação crítica daquele estudo, de maneira autônoma, avaliadas aí todas as possibilidades de conflito de interesse. Eu peço severas desculpas pelo atraso, mas acredito que nós tenhamos aqui com esse painel algumas pílulas importantes para que a nossa discussão, para que as nossas reflexões elas possam avançar. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco. Excelente apresentação. Eu, durante o intervalo entre os painéis, acabei não reforçando, né, que para quem quiser fazer pergunta, por favor, se já escreveram, nos encaminhe. Temos né, no tempo regulamentar aqui 5 minutos, e eu quero aproveitar ele ao máximo. E eu queria talvez explorar um tema, enquanto ainda não veio uma pergunta, sobre a iniciativa do Ministério do Planejamento, com a criação do fundo, né, dos 180 milhões aí para a estruturação de projeto, fundo esse que tem como gestora, né, a Caixa Econômica Federal. Foi lançada no mercado há 2 dias atrás uma pré-qualificação das consultorias para estruturar projetos em 3 áreas: saneamento, resíduos e iluminação. Esse não foi um tema que surgiu ainda em nenhuma apresentação, e eu o considero também como uma potencial alternativa, talvez dentre todas as listadas ali, enquanto a gente não chega na nova lei, aqui eu deposito uma parte da minha esperança. Então, ainda de maneira aberta, se vocês dois puderem comentar um pouco sobre a perspectiva que vocês veem para o fundo, para a operacionalização dele e a função dele na criação aí dos novos projetos. Eu vou deixar para você, porque é do concorrente, é da Caixa. A gente vê com muito bons olhos, especialmente porque esse fundo ele vai atender não só ao governo federal, mas igualmente aos estados e aos municípios. Então é possível que haja um ganho de escala importante,
E tem conversado com alguns interlocutores da Caixa em relação ao funcionamento desse fundo, tem se pensado, de fato, em se criarem alguns standards, alguns modelos padrões que possam reduzir o custo de transação e possam reduzir o prazo para a estruturação desses projetos. Só identifico em relação a esse fundo o mesmo desafio que o BNDES hoje enfrenta, que é a utilização da ferramenta adequada para a contratação dos projetistas ou dos estruturadores. Aparentemente, o pregão poderia ser uma das alternativas, embora eu tenha visto dentro da Caixa, não posso aqui falar por ela naturalmente, mas tenha visto dentro da Caixa um esforço de se pensar fora da Caixa, não da Caixa Econômica, mas fora da caixinha, e de se criar, a partir disso, algo como um credenciamento ou algo um pouco mais engenhoso. Eu tenho fortes expectativas de que essa criatividade ela vá aflorar e que a gente consiga, portanto, ter o melhor uso do FEP constituído, então, recentemente. Perfeito. Eu vou usar essa deixa, né? A gente está, né, o Marco reforçou aí a alternativa, né? A tentativa da Caixa de ter uma alternativa ao pregão para a contratação dos consultores, e talvez devolver aqui a palavra para o Marcelo, com algumas perguntas. Eu vou construir uma linha de raciocínio para o tema do pregão e, na sequência, pedir para você explicar um pouquinho mais sobre a relação jurídica entre BNDES e município, como é que essa coisa se dá. É uma pergunta que veio aqui da nossa colega Suelma, se não me engano. Soraya. Obrigado, Soraya. O pregão é uma modalidade direcionada, a princípio, uma vez, né, atingidos os critérios de habilitação, para menor preço. E parece ser um consenso entre as nossas falas que precisamos de projetos de qualidade, né? Projetos de qualidade como um requisito aí para de fato ter licitações assim, limpas, investimento de capital estrangeiro e ainda assim, talvez ainda como uma hipótese, reduzindo futuras tensões resultantes de regras contratuais não claras, matriz de riscos infantis e outros temas que vêm, né, conectados com a elaboração de bons projetos. Foram discutidas algumas das qualidades do pregão. Eu não tenho dúvida que é uma modalidade mais célere, eu não tenho dúvida que já há um consenso junto à TCU, doutrina, jurisprudência, de que é possível utilizar o pregão para a contratação de serviços complexos, né, não contrapostos a serviços comuns. Então, eu acho que essa discussão jurídica está superada, mas eu queria que você fizesse colocar a sua opinião do quão conectados estará, ou a expectativa de que esses projetos que estão sendo produzidos, contratados por preço, atinjam os padrões mínimos de qualidade que o mercado nacional e internacional espera. E, na sequência, se eu puder já emendar com as outras perguntas, se você puder explicar um pouco da relação do BNDES com um ente federado que o apoia, como que isso é dado do ponto de vista contratual, do ponto de vista do processo administrativo, e falar um pouco dessa relação jurídica. Esse é o ponto. Obrigado. Bom, obrigado, Rodrigo, pelas perguntas. E com relação à primeira, eu vou dizer, é um tanto quanto óbvio, mas não tem muito como inovar. Este é o grande desafio da modelagem do pregão, né? Eu falei sobre isso, o Marco Aurélio também, você trouxe de novo o assunto. E o instrumento que nós temos dentro da lógica do pregão para lidar com isso é a definição dos critérios de habilitação de forma adequada. E aqui sempre com uma dificuldade da sintonia fina que está relacionada a até que ponto eu efetivamente posso fazer exigências mais duras em relação à qualificação sem ferir a competitividade. Então, há aqui uma sintonia fina assim, que não é trivial, não é fácil. O BNDES está aprendendo a lidar com isso. Para projetos únicos, digamos assim, nós temos conseguido ter êxito em apertar um pouco mais os critérios de qualificação, até pela singularidade de alguns projetos específicos. Agora, efetivamente, para esses que vão ser encarteirados numa lógica de prateleira, eu vou ter uma diferenciação de tratamento sob pena de não conseguir avançar perante os órgãos de controle. Então, por isso que a gente, inclusive, está escolhendo isso para setores específicos, até para ajudar a desenvolver um mercado de consultorias nesses setores que dê conta da quantidade de estudos que vão ter que ser feitos nos próximos anos nos mesmos. E talvez os exemplos que você citou de iluminação pública, resíduos sólidos e saneamento seja uma demonstração muito clara do que nós estamos falando, né, e da escala que vai ter que ser empregada no país para a gente resolver esses gargalos.
Haveria outras soluções? Haveria. E aí não só soluções normativas, como as que o Marco Aurélio apontou, mas como uma reinvenção mesmo, saindo da caixa, né, saindo da concorrência, sobre a forma da gente lidar com projetos de infraestrutura públicos no país. Mas os momentos políticos têm sido tão conturbados que eu acho que a gente vai ter que continuar lidando com ajustes de legislação e os mecanismos que nós temos. E sobre a relação do BNDES com os entes da federação, essa relação, isso é bem curioso, ela é contratualizada. E, em alguns casos, nós temos que praticamente fazer o parecer da Procuradoria do Município e da Procuradoria do Estado. E isso, quando a gente fala em município, a gente costuma pensar no município onde nasceu e nos grandes municípios, né? Mas se esquece que nesse mundaréu de mais de 6 mil municípios no país, nós temos municípios que não têm a menor capacidade de lidar com esse tipo de temática. E aí não digo não só por uma inexistente procuradoria municipal, mas do ponto de vista mesmo da definição de projeto, do que eles querem, de como é que eles vão estruturar uma demanda, e daí a importância de entidades que consigam organizar um pouco isso, como o BNDES, que vai dar para ele quase pronto. Olha, me peça isso, porque isso eu tenho como te dar. E a gente vai ter feito uma avaliação técnica antes de que isso é um bom caminho. Mas essa relação tem sido contratualizada, até porque ela tem algumas consequências com relação a situações em que o processo é frustrado, na sequência, e a gente está desenvolvendo isso, repito, em parceria muito próxima com as procuradorias dos estados e com as áreas jurídicas dos municípios. Muito obrigado, Marcelo. Bem, gente, com dor no coração, porque a gente já avançou um pouquinho mais, 5 minutos aí do que a gente tinha previsto para esse painel. Eu agradeço a presença dos nossos palestrantes, Marco Aurélio Marcelo. Espero que tenha sido rico para vocês. Vamos para o almoço. Muito obrigado, ATP. Obrigado, gente.